Joel, descubra a mensagem divina e transformadora que revela o plano incrível de redenção. No terceiro ano de Joaquim, a terra de Judá estava coberta por uma sombra densa, um desamparo que ecoava nas vozes de um povo em agonia. Os gafanhotos, enviados como juízo, se juntavam em nuvens escuras, consumindo as colheitas e fazendo o chão, antes fértil, clamar por socorro. As ruas de Judá, ao invés de vibrantes e cheias de luz, agora eram preenchidas por um silêncio pesado, onde o riso e a alegria haviam dado lugar ao lamento e à tristeza. O templo, que outrora era um centro de adoração fervorosa, agora exibia um deserto espiritual, refletindo a privação de uma nação que se afastara de Deus. No meio dessa devastação e desolação, um homem se destacou. Joel, o profeta, vestindo as simples vestes que exaltavam seu chamado divino, caminhava com um propósito. Ele sentia o peso do juízo de Deus, mas também a esperança do arrependimento. Seu coração ardia com um desejo de ver o povo retornar ao Senhor. Ele sabia que as nuvens de gafanhotos eram um sinal, uma advertência. Deus estava chamando a nação de Judá de volta a si. A multidão que se reunia em torno de Joel buscava respostas. Com sua voz potente, ele exclamava: convertei-vos ao Senhor de todo o coração. Ele é amoroso e misericordioso. As palavras dele reverberavam pelas montanhas, como um grito desesperado por redenção. A necessidade de um jejum coletivo se impunha, um clamor sincero que emanava do mais profundo dos corações aflitos. O convite para retornar a Yahvé era uma oferta de esperança em meio à crise. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Joel não apenas advertia sobre o juízo que vinha, mas espalhava uma preciosa promessa de restauração. Com fervor, ele proclamou: e acontecerá que, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Suas palavras desenhavam uma visão gloriosa de um futuro abençoado onde os sonhos e as esperanças se renovariam. Na sua profecia, ele falava sobre um despertar espiritual, um tempo em que aqueles que invocassem o nome do Senhor seriam salvos. As esperanças que pareciam perdidas começavam a se reacender, e aqueles que estavam abatidos começaram a sentir uma chama de fé renascendo dentro deles. Contudo, a atmosfera ao redor era tensa. O dia do Senhor se aproximava, e todos entre o povo de Judá estavam imersos em um dilema: se arrepender ou permanecer nas trevas. O medidor de suas almas pesava sobre cada um deles, como balança divina em busca de fé e arrependimento. Será que a aliança que Deus fizera com eles resistiria ao juízo? E, acima de tudo, a esperança renasceria em meio à devastação? Enquanto as nuvens escuras ainda pairavam sobre eles, a expectativa da transformação que Deus prometia começou a ecoar em seus corações inquietos. O povo de Judá, com os corações pesados e as almas destroçadas, buscava respostas sob a voz persistente de Joel. Santificai um jejum, proclamai um dia de clamor, convocai a assembléia e ajuntai os anciãos e todos os habitantes da terra diante do Senhor, vosso Deus. Assim, ele ordenava, chamando todos a se unirem em um clamor fervoroso. A ideia de se reunir em jejum para buscar a face do Senhor despertou um misto de receio e esperança entre os presentes. Eles se reuniram no templo, um lugar que antes era repleto da presença de Deus, mas que agora estava tomado pelo desespero. A luz da tarde filtrava-se através das colunas, criando sombras longas e profundas, refletindo o estado espiritual em que se encontrava a nação. Joel, erguendo a voz em súplica, implorava a presença divina. Ó Senhor, atendei-nos, pois somos a tua herança, clamava, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, um profeta verdadeiramente comprometido com a salvação do seu povo. Os anciãos estavam desconcertados, e os jovens sentiam o peso da responsabilidade. Seriam aqueles que os preparavam para um encontro renovador com o Senhor,
um ato de retorno genuíno. O arrependimento começava a germinar em seus corações, como as sementes que resistem ao solo árido. Se voltardes para mim, com todo o vosso coração, e com jejum e choro e pranto, então, eu derramarei a minha bênção sobre vós, prometeu Joel, as palavras ardendo de paixão profética. À medida que a reunião avançava, as vozes se tornavam mais fortes, e o clamor por perdão ressoava no templo. As bênçãos prometidas de Deus começavam a ecoar nos corações ressecados, a expectativa de restauração e de um novo derramar do Espírito envolvia a Assembleia. Não temais, porque o Senhor vosso Deus fará grandes coisas, proclamou Joel, suas palavras batendo como tambores de esperança contra os muros da dúvida. Mas no calor da adoração frenética e do arrependimento genuíno, uma nuvem de incerteza pairava. O Senhor não tardaria em responder, e a balança de sua justiça trazia consigo tanto bênçãos quanto juízo. Havia entre eles uma consciência inquietante de que a resposta de Deus viria, e a indagação ecoava, estavam prontos para receber suas palavras. E eis que, quando a noite avançava e o clamor diminuía, uma tensão palpável envolveu o templo. As lâmpadas ardentes começaram a tremeluzir, e um vento sutil soprou pelo interior sagrado. Em um momento de silêncio reverente, uma voz, como trovão, ressoou entre eles: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. As palavras gloriosas de 2 Crônicas 7:14 reverberaram, preenchendo cada coração com a certeza do amor inabalável de Deus. Era um chamado divino, um lembrete de que mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus não cessava. E assim, em meio ao clamor pela restauração, um novo desígnio divino começava a se revelar. O que ainda estava por vir? Palavra sobre palavra começava a se entrelaçar, e o povo sentia que estava à beira de um abismo de transformação, onde o propósito de Deus seria manifestado de maneiras que nunca haviam imaginado. Enquanto Joel olhava para a vasta multidão, sua visão se estendeu além do que seus olhos podiam ver. Algo majestoso se aproximava, e a expectativa se tornava palpável. Estariam eles prontos para o que Deus estava prestes a fazer, um ato divino em um momento de profundo anseio? Assim, a promessa não apenas os chamava ao arrependimento, mas também os preparava para testemunhar as maravilhas do Senhor que se desenrolariam diante deles, revelando um plano soberano que estava prestes a mudar suas vidas para sempre. As horas passaram, e a noite encheu-se de um silêncio profundo, como se o próprio céu aguardasse ansiosamente a resposta de Deus. A multidão, presa entre a expectativa e o medo, se aglomerava no templo. O aroma de incenso se misturava às lágrimas de arrependimento, enquanto Joel buscava inspiração, seus olhos fitando o altar como se estivesse à espera de uma visão que mudaria tudo. Foi então que um estrondo, semelhante a um trovão distante, ecoou nas colunas do templo. Os anciãos olhavam uns para os outros, e os jovens sentiam o peso das palavras de Joel. Um sinal está por vir, preparem-se para a revelação da glória do Senhor, exclamou ele, sua voz cortando a tensão como uma espada. O clamor do povo cresceu novamente, misturando-se à palpitação de uma fé recém-descoberta, mas havia uma sombra de dúvida que pairava sobre eles. Eles sentiam que ainda não estavam prontos. De repente, uma resplandecente luz surgiu do altar, e a escuridão pareceu recuar, como se a própria presença de Deus estivesse descendo entre eles. O murmúrio da multidão transformou-se em um clamor tumultuoso à medida que todos se prostraram, a face no chão, reconhecendo a soberania de Deus. E o Senhor falou, a sua voz clara, como um rio que flui sobre pedras suaves, mas poderosa o suficiente para abalar as estruturas do templo. Hei de enviar sobre vós o que é precioso, e aquele que virá é como o sol da justiça. As palavras reverberaram em cada coração, preenchendo o ar com uma eletricidade sagrada. Joel, profundamente emocionado, ergueu a mão. Ouçam! O Senhor promete não apenas restauração, mas uma transformação que trará cura e vida ao que está em pecado. Assim diz o Senhor, eis que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. As promessas ecoavam como ecos de dias antigos, conhecidos e novos.
Os rostos se voltaram para Joel, e um profundo temor reverente os envolveu. A presença de Deus estava se manifestando diante deles de uma maneira que jamais pensaram ser possível. Havia expectativa, um aperitivo do que estava por vir. Mas, lembrem-se, advertiu Joel, também virá o dia do Senhor, grande e terrível. A vinda de sua glória não será sem julgamento. A escolha é vossa, voltem-se para ele de todo o coração, ou enfrentem as consequências da desobediência. A seriedade de sua advertência se infiltrou nos pensamentos de muitos, enquanto outros, tocados pela promessa de esperança, começavam a firmar seus corações para a decisão de seguir a Deus. A assembleia tornou-se um mar de vozes clamando por ajuda, por misericórdia, enquanto muitos já experimentavam uma transformação interna, sentindo a carga dos pecados ser removida. Ó Senhor, clamaram, perdoa-nos e restaura-nos. Temos ansiado por ti. Com essa súplica, a voz do Senhor carregou-se de consolo e promessa. Naqueles dias, não somente serei o Deus de Judá, mas a todas as nações que clamarão pelo meu nome. O amparo e a bênção de Deus expandiam-se para além das fronteiras de Judá, prometendo alcançar aqueles que não conheciam o Senhor, revelando o plano divino de redenção. Assim, o templo se tornou um lugar não só de arrependimento, mas também um centro de um novo despertar espiritual que ecoaria por gerações. O que mais o Senhor estava prestes a fazer? Enquanto as manhãs se levantavam e as esperanças se renovavam, a pergunta permanecia: estavam eles prontos para o grande derramar que Deus estava prestes a enviar sobre a terra? Na manhã seguinte, o sol acendeu timidamente, iluminando o templo e revelando as marcas da noite intensa. A multidão ainda encontrava-se reunida nas proximidades, suas faces ainda resplandecentes com a luz que vislumbraram e os corações pulsando com um renovado fervor espiritual. Os anciãos, aglomerados em semelhança de um conselho, discutiam as palavras de Joel, questionando sua veracidade e o que realmente significava aquela mensagem repleta de promessas. Joel, por sua vez, caminhava entre o povo, suas expectativas elevadas, mas ainda sentia o peso das advertências que havia proferido. Ele sabia que a transformação prometida era um convite, mas também um chamado à responsabilidade. Cada alma ali reunida estava diante de um divisor de águas, e o eco de suas decisões ressoaria nas gerações futuras. Arrependei-vos e voltai-vos ao Senhor, ele exclamou, sua voz firme, enquanto seus olhos buscavam os de cada pessoa presente. Pois ele é compassivo e misericordioso, é lento para a ira e grande em amor. Somente através do arrependimento verdadeiro poderemos experimentar as promessas que ele nos fez. Conforme Joel falava, um jovem se destacou na multidão, uma mulher chamada Ana, cuja fé estava enraizada em tradições, mas cuja alma ansiava por algo mais profundo. Suas mãos trêmulas apertaram um pano de linho, e sua voz leve cortou a confusão da assembleia. Profeta, já temos visto nosso povo se afastar de Deus. Como podemos voltar a ele? Que passos devemos tomar para que ele nos escute novamente? Com a coragem fervilhando em seu peito, Joel voltou seu olhar para Ana. Ele viu na sinceridade de seu questionamento um reflexo do clamor de muitos outros ali presentes. O Senhor diz que não busca sacrifícios vazios, mas corações quebrantados. Clama a ele com verdade, e ele responderá. A verdadeira volta é um ato de rendição, não apenas de palavras. As multidões começaram a clamar, a tumulto de vozes se intensificava com sentimentos diversos, esperança, dúvida, medo e expectativa. Rumores de que o Espírito do Senhor estava prestes a se mover cresciam, como se os ventos soprassem novidades que anunciavam a transformação. Foi quando o som de um sino distante soou, reverberando pelo ar, como um sinal sacro. A presença de Deus, palpável e tangível, parecia novamente descer sobre todos. Joel, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, prostrou-se diante do altar e começou a clamar em alta voz, ó Senhor, segundo a tua promessa, cumpre em nós as tuas maravilhas. De repente, uma brisa suave começou a balançar as velas da direita, e um murmúrio começou a se espalhar pela multidão. Os jovens que estavam mais perto de Joel começaram a sentir uma chama ardente de inspiração, cada um começando a falar em línguas estranhas, como o processamento de visões e promessas outrora esquecidas surgindo em seus corações.
E Joel percebeu um derramamento do Espírito estava se desdobrando diante de seus olhos, cumprindo as promessas proféticas que ele próprio havia proclamado. O povo à sua volta parecia estar sendo rapidamente transformado, os olhos brilhando, energizados pela revelação de Deus. Mas no fundo do coração de Joel havia uma inquietude. O mesmo Espírito que os enchia de alegria e esperança também os convidava à santidade e mudança verdadeira. Mas lembrem-se, ele gritou em meio ao clamor, o Senhor está chamando aqueles que estão dispostos a deixar as velhas práticas e abraçar a nova aliança. Com essas palavras ressoando pelo ar ainda carregado de poder, uma renovação de temor e reverência tomou conta da assembleia. Aquela experiência estava apenas começando, e os rostos mostravam um misto de assombro e expectativa. O que mais Deus estava prestes a fazer em meio a eles? A promessa de algo maior e mais maravilhoso pairava no ar, como o sol que, embora escondido, ainda trazia a esperança de um novo dia. Enquanto as vozes do povo se erguiam em louvor e adoração, um novo sussurro começou a circular entre eles. Quando o Senhor enviará aquele que é como o sol da justiça? A pergunta pairava no ar, carregando a consciência de que a verdadeira transformação não era apenas uma bênção, mas um chamado à ação. A glória do Senhor estava apenas começando a se revelar, e com isso, as expectativas aumentavam. O plano divino de redenção ainda guardava mais mistérios aguardando por serem revelados. A multidão reunida aprendeu, naquele dia, que a resposta de Deus não era apenas uma realização, mas um convite para participar ativamente na história de salvação que se desenrolava diante deles. Quando o dia avançou, a luz do sol iluminou ainda mais as faces e os corações da multidão reunida ao redor de Joel. Eles estavam maravilhados não apenas com as línguas que falavam, mas também com o avivamento que tomava conta de suas almas. O Espírito Santo continuava a fluir, e as promessas de Deus pareciam encarnar-se diante deles, como um sonho tornado realidade. Ó Senhor, quão grande és tu! Clamou uma mulher, sua voz vibrando entre as fileiras. Outros começaram a se unir a ela, suas vozes crescendo em força e em unidade. Aqueles presentes sentiam o pulsar da preparação de algo significativo, uma nova aliança sendo tecida nas linhas da história de seu povo. Joel sabia que aquelas palavras não eram meras exclamações de amor ou gratidão. Elas carregavam uma profundidade que ressoava nas Escrituras, trazendo à mente as promessas feitas aos antigos. Ele lembrou-se do que estava escrito, e acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. A verdade de que aquele momento não era um evento isolado, mas parte de um plano divino maior, encheu seu coração de reverência. Os olhos de Ana, que havia feito a pergunta que começou tudo, estavam cheios de lágrimas. Ela sentia a presença de Deus em cada palavra que saía da boca de Joel, como se cada frase se mostrasse ao seu coração como um convite pessoal. É tempo de rompermos as correntes que nos prenderam por tanto tempo, sussurrou para si mesma, enquanto se esforçava para absorver a magnitude do que estava acontecendo. Entretanto, nem todos da multidão estavam ali em fé. Alguns homens, conhecidos entre os fariseus, se entreolharam, desconfiados. O que é isso que ouvimos? Indagou um deles em voz alta. Estes não são todos galileus? Como podem estar falando em nossas próprias línguas? É um milagre ou ilusão? O vento do Espírito se agitava, e a resposta a essa dúvida veio em forma de uma unção repousando sobre Joel. Ele girou-se em direção aos fariseus, seu olhar agora determinado e inflamado. Homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém! Ouvi! Não sois tolos! O que presenciamos aqui é cumprimento do que foi profetizado. Não é embriaguez, mas ação do Altíssimo. Repentinos são os dias, mas o Senhor está em meio a nós. As emoções da multidão eram palpáveis. Uns viam no meio das incertezas um chamado ao arrependimento e à renovação, enquanto outros se sentiam intimidados pelo questionamento da sua própria fé frente a um Deus que se revelava de maneiras novas e inesperadas. O Espírito soprou como um vento forte, acendendo corações e provocando ceticismo. Mas ainda há tempo! Gritou Joel, sua voz ressoando. O Senhor está chamando cada um de nós para um novo começo.
É um tempo de restauração e não de condenação. Arrependei-vos e crede na boa nova, pois o Senhor é fiel para salvar. O eco das palavras de Joel parecia ressoar com a frequência do céu. O ambiente se tornava mais intenso enquanto a multidão lutava contra a dúvida. As vozes que antes se elevavam em louvor, agora murmuravam em incerteza. No entanto, como um raio de luz em meio à tempestade, várias almas começaram a se mover em direção a Joel, rendendo-se ao poderoso chamado de Deus. Foi nesse momento inquietantemente crescente que, sob um céu que escurecia lentamente, uma voz estrondosa tomou forma. Trará ele, porventura, um novo sinal? A multidão calou-se subitamente, em tremor e expectativa. O questionamento parecia transcender o físico, penetrando no nome do Messias prometido. Responde, ó profeta! Gritaram alguns. Na pressão do momento, a sensação de que algo pressentido, mas ainda não totalmente revelado, pairava como um perfume doce no ar. Joel ergueu os braços, como que para canalizar a presença poderosa que se movia ao seu redor. O dia do Senhor se aproxima! Exclamou ele, revelando um vislumbre de seu coração. Um dia em que a terra será cheia da sua glória e todos aquele que clamar receberá. O peso da palavra rompida se espalhou pela assembleia, e eles despertaram para a coleção de promessas que pareciam tão distantes. A expectativa estava quase insuportável. Mas, o que Deus está verdadeiramente planejando? Sussurrou alguém entre a multidão. As perguntas ecoavam nos corações inquietos, e a próxima revelação do Senhor continuava envolta em mistério. Quais são os sinais desse tempo? E quem é aquele que está por vir, o prometido que trará resposta para nossas aflições? A ânsia por resposta aumentava, enquanto o plano soberano de Deus se desdobrava lentamente, levando todos a um abismo de expectativa e esperança. Enquanto as sombras se estendiam sobre a multidão, um silêncio pesado foi penetrado apenas pelo som dos corações que batiam em expectativa. O ambiente vibrava com uma mistura de temor e esperança, e os rostos iluminados sob a luz avermelhada do crepúsculo refletiam a confluência de desespero e fé. A multidão está inquieta, pensou Ana, a angústia transparecendo em seu semblante. O que mais tu, Senhor, tens planejado para este dia? As palavras de Joel ecoavam em sua mente. Ela sentia que Deus não terminara sua obra naquele momento. Era como se as paredes do céu se abrissem lentamente, revelando o que estava por vir. Nesse instante, uma nova voz se apresentou à multidão. Alguns reconheceram-no como Estevão, um homem cheio de fé e sabedoria. Ele avançou entre eles, seu olhar radiante como o de Moisés quando desceu do monte. Irmãos! Exclamou ele, e a multidão voltou-se a ele com olhares expectantes. Entendei o que está acontecendo. O Senhor está cumprindo suas promessas e os sinais de sua vinda são revelados entre nós. E assim, com fervor, Estevão começou a relatar as profecias de Isaías, levantando o clamor de um povo ansioso. E acontecerá que, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado sobre os outeiros, e todas as nações fluirão para ele. Isaías 2:2. À medida que as palavras saíam de sua boca, algo sobrenatural se fez presente. Um repentino vento, como um sopro divino, encheu o espaço, trazendo consigo uma sensação de urgência. O Senhor nos convoca a olharmos para além do presente, proclamou Estevão, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Os fariseus, já inquietos e temerosos, começaram a se afastar, um deles gritando, esses ensinos não rejeitam a lei? Não disturbam a paz? A multidão murmurou, sentindo a tensão crescer. Os opositores estavam em um frágil equilíbrio, a força do espírito espreitando por entre eles, enquanto uns se opunham e outros se convertiam. Porventura, não devemos ser firmes em nossa fé? Indagou uma voz na multidão, tomada pela audácia. Sim, seremos transformados. Se o Senhor disse que o Espírito será derramado, não é na carne que estamos a olhar, mas em tudo que é espiritualmente real. O sentimento de unidade explodiu, e muitos se juntaram naquele clamor à espera de um sinal, enquanto as marcas da dúvida começavam a desaparecer. Joel,
ao observar aquele efeito transformador, entendeu que o Espírito Santo estava abrindo o caminho para algo grandioso. Ele percebeu que o dia do Senhor seria cheio de resplendor, um reencontro entre os filhos e seu pai. E com um olhar de determinação, dirigiu-se a Estevão. Testemunhemos, irmãos, não na carne, mas no Espírito que nos une. Estamos vivendo uma nova era na história da salvação. Enquanto a excitação crescia, um grande clarão de luz iluminou o céu, fazendo com que todos levantassem os rostos em assombro. Era como um relâmpago que rasgava as nuvens, trazendo à lembrança a gloriosa presença do Senhor do Sinai. A multidão ficou em silêncio, esperando que a voz de Deus falasse. E, de repente, um novo cumprimento da profecia pairou no ar, e, no último dia, o Senhor enviará terrores e sinais nos céus e maravilhas na terra. Joel 2:30. A expectativa era palpável, e em meio a isso, uma voz interna sussurrou a todos: o que está por vir é ainda maior que vossos olhos podem imaginar. As esperanças e ansiedades se entrelaçavam sob a dominação da promessa divina. Eles sentiam que estavam à beira de um novo começo, mas o que mais estava reservado para eles? O que significava verdadeiramente a vinda desse Senhor? Maior e mais glorioso era o que se aproximava e a história estava prestes a ser reescrita na congregação. A multidão esperava como se a própria terra estivesse em expectativa, mas o mistério de Deus continuava encoberto, prometendo revelações que ainda estavam por vir. O plano soberano de Deus ia além do que qualquer um poderia imaginar e, assim, o coração da Assembleia batia forte, clamando: vem, Senhor, e mostra-nos o teu caminho. Enquanto a multidão permanecia ali, envolta em profunda expectativa, um súbito tremor de terra se fez ouvir. Os rostos, antes voltados para o céu, agora se voltaram uns para os outros, manifestando preocupação e questionamento. A inquietação se espalhou como uma onda entre os presentes, e os murmúrios logo se tornaram clamor. O que é isso? Alguns perguntavam, enquanto outros se lembravam da advertência de Jesus: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, atonitas pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21:25. Neste momento, Estevão ergueu suas mãos, pedindo silêncio, e todos voltaram a focar nele. Irmãos, não temais. Está escrito que o Senhor deve agitar os céus e a terra antes do grande e terrível dia do Senhor. Preparai vossos corações, pois a proximidade de nossa redenção está mais evidente agora. Ele falou em tom crescente de certeza. Ana, observando a paixão que emanava de Estevão, sentiu o fogo do Espírito Santo arder em seu interior. Era uma confirmação do que ela havia acreditado em seu coração. O Senhor não apenas está entre nós, Ele está se revelando a nós. A revelação trouxe uma nova convicção, e ela começou a orar silenciosamente, clamando para que cada pessoa presente estivesse disposta a receber a manifestação de Deus. Neste cenário tenso, um homem de vestes gradativas e semblante sério se destacou na multidão. Era Gamaliel, um fariseu respeitado, que subitamente se colocou diante de todos. Com autoridade, ele disse: irmãos, considerai bem o que está acontecendo. Se este ensinamento é de homens, irá falhar, mas se for de Deus, não poderá ser destruído. Atos 5:38. A multidão ficou dividida. Alguns apoiavam Gamaliel, e outros se inquietavam ainda mais. Estevão, percebendo a batalha que se travava no espírito do povo, direcionou seu olhar para as nuvens que agora se tornavam densas, quase ameaçadoras. Ele ergueu sua voz, e um silêncio imensamente pesado se fez novamente. A esperança de Israel se encontra em nosso meio. O Eclesiastes nos ensina que tudo tem seu tempo. Não é em vão que ensaiamos a adoração, porque a libertação se aproxima. Naquele exato momento, uma luz ofuscante rompeu do céu, e uma voz majestosa ecoou como um trovão: eis que venho rápido. A minha recompensa está comigo, e darei a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. A multidão, atemorizada, caiu de joelhos, ciente de que algo além de seu entendimento estava prestes a ocorrer. Ana, com lágrimas nos olhos, levantou suas mãos, clamando: Senhor, revela-nos tua glória. Abre os nossos olhos para que possamos ver teu plano em ação.
Ao lado dela, Joel uniu-se à oração, sua voz implorando: derrama o teu espírito, Senhor, que todos sejam renovados em fé. Uma onda de paz e confusão tomou conta ao mesmo tempo. O espírito estava em movimento, e muitos começaram a se levantar, confessando seus pecados e clamando pela misericórdia de Deus. Mas, em meio a essa transição, o nervosismo dos opositores crescia. Um dos fariseus, dominado pela inquietação e raiva, exclamou: precisamos agir agora, antes que isso cresça descontroladamente. Esses discípulos estão tirando o nosso poder. Enquanto discutiam em segredos, a luz celestial continuava a brilhar sobre a assembleia, expandindo-se e iluminando até as áreas mais escuras, mostrando que o plano soberano de Deus não poderia ser detido. O que viria a seguir era um novo momento de revelação divina, um cumprimento profético que definiria a direção de toda a geração. O que está por vir, Senhor? Revela-nos cada um de teus mistérios, pois anseio por conhecer a profundidade do teu amor. Clamou Estevão, ecoando as orações do povo. E assim, a multidão esperava em fervor, pois sabiam que Deus estava prestes a redimir não apenas a eles, mas todas as nações, prometendo um futuro glorioso que ia além de qualquer expectativa humana. A mensagem de redenção estava prestes a ser divulgada, transbordando em esperança e luz. Enquanto o temor e a expectativa tomavam conta do lugar, uma brisa suave passou, trazendo consigo um aroma doce que parecia emanar do céu. Era um sinal do Senhor, um preâmbulo para o que estava por vir. Os murmúrios da multidão tornaram-se sussurros reverentes, e cada coração ardia com a esperança de ouvir a voz de Deus. Neste clima espiritual, Joel se destacou entre os presentes. Com o olhar fixo em Estevão, ele sentiu a urgência de compartilhar o que lhe vinha ao coração. Amados irmãos! Começou, sua voz tremulando levemente pela emoção, estamos vivendo tempos proféticos. Desde os dias dos antigos profetas, nosso povo tem aguardado a manifestação do Deus Altíssimo. Haverá dias em que o Senhor derramará seu Espírito sobre toda a carne, e nossos filhos e filhas profetizarão. Atos 2:17. A multidão, agora tomada por um fervor crescente, respondia com ânimo. Sim, amém. Gritavam alguns, enquanto outros se lançavam de joelhos, humildes diante do Altíssimo. Ana, percebendo a intensidade espiritual que preenchia o espaço, sentia-se compelida a interceder. Senhor, que esta palavra se cumpra entre nós. Que cada um aqui possa ver tua glória e compreender o teu chamado. Conforme Joel proferia palavras de encorajamento e exortação, Estevão ergueu sua voz para o céu novamente. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nós somos teus servos, prontos para ouvir e obedecer. Que nossas vidas sejam um testemunho da tua verdade. Mas no horizonte espiritual, o grupo de fariseus se reunia, seus olhares determinados e corações endurecidos. Um deles, conhecido como Sinédrio, exclamou: isso não pode continuar. A influência dos apóstolos está se espalhando como fogo entre frozelas. O que faremos para detê-los? Com um semblante que traía emoções conflitantes, ele acrescentou: precisamos desmascarar suas crenças e restaurar a ordem. A tensão aumentava. Enquanto isso, a luz celestial que antes iluminava a assembleia agora parecia pulsar, revelando novas dimensões de autoridade sobre aqueles que estavam comprometidos com a missão divina. Os olhos da multidão se voltaram novamente para Estevão, que, percebendo a luta que se travava nas trevas, estendeu as mãos em um gesto de rendição e clamor. Ó Deus! Se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Vossa palavra nos ensina que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Seu coração ardia com a força do Espírito, e a fervorosa oração ecoou entre os presentes, enquanto a expectativa crescia, prestes a explodir em uma transformação coletiva. De repente, uma sombra engoliu a luz, e a assembleia foi envolta em uma atmosfera silente. À frente deles, a figura de um anjo majestoso começou a se materializar, cintilando em glórias inescrutáveis. O mensageiro divino parecia estar trazendo uma mensagem especial. Não temais! Eu trago notícias de grande alegria. Está cumprindo-se a profecia,
e acontecerá que, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. As palavras do ser celestial ecoaram como ondas tranquilizadoras. A obra do Senhor está apenas começando. Levantai-vos em fé, pois o poder de Deus se manifestará entre vocês. Ana e Joel, entreolhando-se, perceberam que aquele momento era um divisor de águas. A multidão, agora aturdida, começava a entender que a revelação de Deus não era meramente sobre eles, mas a respeito do que estava por vir para toda a humanidade. Atrás deles, os opositores cochichavam em desespero. Eles sabiam que cada movimento em direção a Deus poderia significar a perda de seu controle. Entretanto, a nova delegação celestial apresentava um novo plano, um plano soberano que estava se formando nas eternidades. Quão profundo é o amor do Senhor! Exclamou Estevão, ó povo, o que vemos aqui não é só a nossa luta, mas o nascimento de um novo pacto que repercutirá por toda a criação. Assim, com corações ansiosos e preparados, a multidão permaneceu em suspense, à espera da explosão de um derramamento do Espírito que prometia mudar vidas para sempre. O que estava prestes a ser revelado era uma nova aliança, uma extensão da graça divina que ressoaria até os confins da terra. Uma luz tão intensa quanto a escuridão crescente ao seu redor revelaria a plenitude do plano soberano de Deus. O que mais o Senhor está prestes a declarar? O que ainda está por vir em sua grande redenção? Os murmúrios na multidão tornaram-se mais intensos, cada ânimo fervendo como chamas numa fogueira. As palavras do anjo ecoavam, e a expectativa acompanhava a cada batida dos corações dispostos a receber a presença do Senhor. Joel, sentindo a urgência do momento, percebeu que não era apenas um espectador da glória divina, mas um portador de uma mensagem que precisava ser proclamada. Povo de Deus! Gritou Joel, sua voz ressoando com uma intensidade sobrenatural. Não estamos aqui por acaso. O Senhor nos chamou para um novo propósito. Um propósito que transcende o entendimento humano e que se desdobrará em cada um de nós. Estevão, incapaz de conter sua paixão, ergueu os olhos e clamou em alta voz: a espera acabou. O que por tanto tempo foi prometido está se cumprindo diante de nossos olhos. O Senhor não nos abandonou, mas preparou um caminho de redenção que se estende até os confins da terra. Isaías 49:6. Mais atrás, o Sinédrio observava com crescente inquietação, seus rostos endurecidos pela resistência à verdade que se manifestava. Precisamos agir, antes que este espírito se espalhe ainda mais, sussurrou um deles, o coração pesado pela urgência do momento. Devemos encontrar uma maneira de desacreditar suas alegações. A influência do povo cresce, e isso ameaça o nosso poder. Naquela atmosfera carregada de tensão, a multidão permanecia unida, como um corpo vibrante, cientes de que cada um era parte de um plano maior. O vento suave que antes havia passado agora se tornava uma tempestade de fé, envolvendo todos em um clamor incessante ao Senhor. Derrama, Senhor, teu Espírito sobre nós. Implorava Ana, enquanto a dor e intercessão se tornavam uma canção contínua de adoração. Que nossos olhos sejam abertos para que possamos ver as maravilhas que preparaste. Foi então que, sob a fraqueza da luz, uma visão começou a emergir. Era uma cena gloriosa de alegria e celebração, semelhando a uma obra de arte celeste pintada com promessas de redenção. O Deus Altíssimo parecia estar preparando um grande derramamento de amor e graça, prometendo que as igrejas se multiplicariam, e o seu glorioso evangelho se espalharia por toda a terra. Assim diz o Senhor. Anunciou a voz angelical novamente, uma ressonância suave e poderosa abarrotando o ambiente. Os que andam em trevas verão a grande luz, e aqueles que habitam na sombra da morte, a luz resplandecente. Isaías 9:2. Com cada palavra, o peso da revelação se tornava palpável. Joel, percebendo a urgência do momento, voltou seu olhar para Estevão. Estevão, a unção já está sobre nós. As profecias estão tomando vida e o Senhor está nos convocando. Precisamos estar prontos, pois a obra que ele iniciará ao nosso redor não se limitará a estes muros. Ele está chamando o mundo para se reconciliar com ele. Um grandioso silêncio foi quebrado por um clamor estrondoso da multidão. Olhares se encontraram,
e na intercessão conjunta, percebia-se a unidade do Espírito. O próprio céu parecia estar à beira de um colapso, pronto para um milagre sem precedentes. Mas, do outro lado, o grupo do Sinédrio estava em chamas de raiva e desespero. Devemos unir nossos esforços. Não podemos permitir que essa influência divida o nosso povo. A determinação em seus olhos estava acompanhada de um plano sombrio, já em formação nas sombras. Com cada instante que passava, a tensão aumentava. E do alto, as estrelas brilhavam intensamente, parecendo refletir uma realidade mais profunda que os olhos humanos podiam perceber. Uma grande mudança está a caminho, sussurrava o Espírito aos corações atentos, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. As mãos de Estevão foram finalmente levantadas em um gesto de súplica e adoração. Ó Senhor, cumpre tua palavra. Estendemos nossa fé para receber a tua promessa. Que o teu poder se manifeste. E enquanto as vozes se uniam num clamor sagrado, a luz celestial tornou-se mais intensa, iluminando as sombras e revelando uma nova dimensão no plano divino. O que ainda está por vir, ó Senhor? Ecoou em uníssono na multidão, a expectativa pulsando em cada coração, prontos para entender mais profundamente o propósito eterno que se desdobrava nas promessas de Deus. Enquanto a atmosfera carregada de expectativa pulsava no templo, a luz celestial parecia brilhar com mais intensidade, como um reflexo da presença do Senhor que se preparava para revelar suas maravilhas. O clamor do povo ecoava, um verdadeiro clamor da alma, elevado a Deus em súplica e adoração. Cada voz se juntava numa sinfonia de esperança, e as lágrimas de arrependimento começavam a se transformar em um profundo anseio pela plenitude do Espírito. Joel, percebendo a lâmpada da fé acesa no coração de muitos, avançou com determinação. Povo de Jerusalém, clamou, a paixão envolvendo sua voz. Estamos prestes a entrar numa nova era. A promessa de restauração que nos foi dada não é apenas para nós, mas para todas as nações. O Senhor está a abrir um novo caminho, e nós somos escolhidos para testemunhar sua glória. À medida que suas palavras ressoavam, um profundo silêncio tomou conta do lugar. As expressões de dúvida se transformaram em expectativa, e um ensinamento divino começou a ecoar na mente da multidão. Estevão, ao lado de Joel, sentiu a unção do Espírito se intensificando, e, com uma voz cheia de ousadia, proclamou: o plano de Deus se desdobra. Este é o tempo de evangelizar, de levar as boas novas a todos os cantos da terra. A multidão reagiu em uníssono, energizada pela certeza do que o Senhor estava prestes a fazer. As promessas das antigas Escrituras começavam a tomar forma, e a visão de Deus tornava-se clara. E no nosso dia, assim como nas promessas de Joel, a luz que brilhará em nós será um farol de esperança para os outros, exclamou Ana, suas palavras ressoando como um eco de fé. No entanto, a tensão do passado não se dissipava totalmente. O Sinédrio, observando a cena com rostos endurecidos, murmurava entre si, planejando como poderiam desmantelar essa nova fé que crescia, como uma erva daninha nos olhos deles. Se não agirmos rapidamente, perderemos o controle sobre nosso povo, dizia um deles, seu olhar fixo na agitação crescente da multidão. A expectativa estava no ar, e o espírito se movia de maneira inegável entre o povo, criando um senso de urgência e fervor. Joel, percebendo a inquietação à sua volta, levantou a mão novamente, essa ideia plantada em seu coração: a porta da graça está aberta, meus irmãos. A vinda do Espírito é um chamado a todos, venha e encontre abrigo. O Senhor não busca a perfeição, mas aqueles que se rendem a Ele em humildade. Um jovem na multidão, tomado pela convicção, levantou a voz: e se este é o dia do Senhor, então que possamos reconhecê-lo. Deixemos que a glória que nos é prometida emana do nosso ser. Outros repetiram suas palavras, um eco de coragem se espalhando como fogo. E, de repente, a luz que brilhava ali começou a se dispersar, como se projetasse para além das paredes do templo, envolvendo cada coração em uma onda de amor divino. Assim diz o Senhor, clamou Joel, suas palavras agora impregnadas de poder. A promessa de um novo pacto que com minha carne será selada: derramarei meu espírito sobre todos, e aqueles que vierem a mim não serão envergonhados.
A multidão explodiu em adoração, as vozes aumentando a um nível quase celestial. Aqueles que permaneceram céticos começaram a sentir a pressão das verdades divinas que estavam se manifestando diante deles. As mensagens de Joel eram claras. A transformação que Deus está promovendo não é apenas uma bênção, é um convite a um novo estilo de vida, a abraçar a verdadeira adoração e a levar suas vidas como testemunhos vivos do poder de Deus. Em meio a esse fervor, a ênfase da noite elevou-se, e a expectativa atingiu seu clímax quando um novo sinal começou a se manifestar. O céu escureceu de repente, e um estrondo de trovão se fez ouvir, como a voz de Deus chamando a atenção do povo. A multidão ficou em silêncio, temendo e maravilhando-se ao mesmo tempo. O impacto da presença divina encheu o lugar, e a atmosfera se transformou em um espaço de reverência. Neste esplendor sobrenatural, anjos começaram a descer, sua presença uma forte lembrança da proteção e do amor de Deus. A luz da manhã está prestes a romper, e a hora da redenção se aproxima, ecoou a voz de um anjo entre eles. A multidão, agora restaurada e cheia de fervor, começou a clamar especificamente por visões e revelações. Ó Senhor, mostra-nos os teus caminhos. Revela-nos o que está por vir, imploravam, unindo seus corações em um só propósito. Nesse momento de profunda conexão espiritual, Joel notou uma figura se aproximando da assembleia. Era uma mulher idosa, conhecida em Judá por suas sábias palavras e experiência. Ela se destacava, carregando consigo um semblante iluminado por fé. Amados, provocou, o Senhor nos está escrevendo uma nova história, onde não mais seremos escravos do passado, mas filhos e filhas de um novo tempo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de muitos, e aquele clamor pelas promessas de Deus criava portas abertas para uma manifestação mais profunda. A figura campesina de Joel brilhava à luz da revelação, enquanto ele olhava para a multidão e viu vida nas faces cansadas. Estamos prestes a entrar em algo extraordinário. E, ao abrirmos nossos corações, devemos nos lembrar, esta é uma nova aliança. Esta é a palavra da salvação e a luz da nossa esperança. Por fim, a atmosfera começou a vibrar com um ritmo divino à medida que a próxima fase do plano soberano de Deus tornava-se iminente. Ele estava prestes a revelar não apenas sua glória, mas também a sua manifestada redenção, que abrigaria a humanidade inteira. Quais serão os movimentos valiosos de fé que Deus exigirá nesta próxima etapa? Pairava no ar. De fato, uma onda de expectativa continuava a se erguer, e a multidão estava prestes a descobrir o que ainda estava reservado nas promessas do Altíssimo.